Oi, meu Brasil! Para vocês que são apaixonados nos seus pets, gente do céu, senta! Vocês não têm noção a convidada maravilhosa que está aqui e eu garanto para vocês que esse episódio já é mais do que sucesso. Amores, eu sei que esse episódio vai ser super novidade para vocês. Fiquem coladinhos. E eu já apresento a vocês Érica De Luca. Olá, tudo bem, Ana? Obrigada pelo convite. Seja bem-vinda, eu que agradeço. Estou muito feliz em recebê-la. E eu tenho certeza que o povo de casa vai se conectar com você. Porque, gente, é muito novo isso. Eu não conhecia. Essa terapia, vocês fiquem aí, que vocês já vão entender e eu sei que vocês vão amar. Amada, eu quero que você comece se apresentando pro pessoal de casa, quem é a Érica e conte um pouquinho do que você faz, mas só um pouquinho. Só um pouquinho, né? Porque a pessoa, eu falo pouco, então você fala, se deixar esse podcast vai durar 5 horas, É todo seu. Então, bom, sou Érica De Luca, sou minha primeira formação médica veterinária. Acho que eu já vou contando minha história pra trazendo o que eu fui né, mesclando esse universo pet junto com a família onde ele é inserido, né? Perfeito. Quando eu trabalhava na veterinária tradicional, tive consultório, pet shop, tem um momento lá que parece que perde luz, né? Eu falei, o que é isso que tá acontecendo? E naquele momento, eu me senti meio perdida. Falei, nossa, parece que tudo que eu estudo parece que não tá fazendo sentido, né? Então já começou ali a gente tem um grande sonho de se formar, e daí de repente vem algo que, mas não é isso? O que é? Mas eu sempre amei os animais. O que tá acontecendo? E foi aonde eu meio que falei assim, né? Sabe quando você, vou deixar a vida me levar, sei lá, vou vender meu pet shop, vou viver a vida, não tá fazendo sentido. Nesse momento, apareceu uma primeira terapia. E eu falo, nossa, esse só foi o começo, que foi o Reiki. O Reiki me deu um olhar e visão a respeito da energia, das nossas emoções, os chakras, né? Os chakras faz o quê? Eu tenho um pensamento, eu trago uma emoção e ele transforma numa doença. Então, naquele momento, eu pensei assim, uau, como que eu levo isso pros animais? Né? Porque eu era veterinária. Eu não sabia como levar, mas fui levando aquilo pro consultório. E conforme eu tava em consultório, eu ia observando o ser humano. E eu ficava assim, interessante. Olha só, o comportamento desse pet é igualzinho desse tutor. Né? Aí nossa, mas esse cachorro com diabetes e esse tutor também tem diabetes. Isso é uma coisa que não tem um veterinário que não saiba disso. Tipo, porque ele sabe que existe uma relação, mas não sabem explicar. E meu coraçãozinho pediu pra ir atrás disso. Explicar e trazer essa relação da família, do ser humano, junto com o pet. Qual é essa relação que tinha? Então, começou assim. Que sensacional! Eu não sabia, por exemplo, como você falou da diabetes. Mas quando você falou da relação, e é engraçado que eu acho que é por isso que falam que o cachorro tem a cara do dono, né? Sim, exatamente. Mas eu já vou contar uma. Eu tive um vizinho, há uns anos atrás. Então eu posso falar porque não era próximo. E ele tinha um Border Collie, que pra mim é um cachorro extremamente dócil, maravilhoso. Inteligente. O vizinho era uma carranca só, minha filha. Aquele lá não tinha nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. Ele era tão antipático, assim, tão fechado, antipático, que se você apertasse o elevador e ele estivesse dentro, ele fechava pra você não entrar no elevador com ele. Dá risada, Dudu, mas é sério. E o cachorro dele, quando ele tava com o cachorro era igual ele. E eu não conseguia entender como que um Border Collie era daquele jeito. Ele olhava pra gente do jeito que o dono olhava e rosnava, o cachorro também. Hoje você vai entender. Essa eu falo que é a minha grande missão, eu acho que aqui na Terra, com fazer certeza. E explicar isso, né? Então, eu fui atrás disso. Por causa disso. Então, até se a gente andar na rua, a gente olha e fala, meu, até a cara do pet é igual. Você fala assim, né? É igual. O jeito de andar, o jeito de expressar. Porque tem uma explicação. Então, a minha vida foi me levada pra isso. Saí do consultório, continuando a história, né? Saí do consultório, assim, tipo, isso aqui fez mais sentido, né? Esse movimento
energia, emoções. As emoções trazem doenças. Nossa, que sensacional. Sim. Como que eu vou levar para os pets? E tive um movimento, foram alguns anos ali, e fui me envolvendo no mundo das terapias. Fiz várias formações no Brasil, né, no exterior. E eu falo que uma das chaves, que tive alguns momentos chaves. Uma foi o Reiki, tive várias outras formações terapêuticas. E a outra foi a psicanálise. Porque daí eu fui estudar o ser humano. Que legal. Né? A sua mente, as suas emoções. Então, e a psicanálise vem da base de Freud, vem de Jung, vem de Reich, que tem toda essa forma do corpo estar representando algo que aconteceu antes na mente. Então, eu comecei ali a olhar. Eu falei, legal. Então, o ser humano tem isso. Mas ainda perguntava, mas como que passa para o pet? Né? Porque o pet tem ali. E ali, nesse momento que eu estava psicanálise, um dos meus professores, eu era um pouco insegura, porque eu falava, nossa, como que eu era super racional, ciência, comprovação científica, sai do mundo acadêmico assim, né? Aí, de repente, a pessoa vai para uma coisa integrativa, energética, como que eu vou explicar aquilo? Então, eu tinha uma insegurança dessa transição de carreira, que inclusive eu ajudo hoje veterinários a fazer essa transição para o mundo das terapias também. E aí, eu pegava um professor e ficava sugando dele, assim, né? Sim. Conhecimento. Porque ele trabalhava, tipo, num projeto que unia seres humanos com pet. Porque a psicanálise que eu fazia não era normal, era psicanálise integrativa com a linguagem do corpo. Então, é a linguagem do corpo, desenho, mostra alguma coisa lá na psi, e isso tem um resultado ali com as relações e tudo mais. Sim. Né? Se eu tiver muito profundo aqui, você me fala. Filha, eu tô amando. Tá, porque às vezes eu falo, ai meu Deus, será que eu tô numa linguagem fácil? Será que tô muito, muito profunda? Se tivesse uma pipoca, que eu ia estar comendo. Aí, então eu já falo, pessoal de casa, pegue pipoca, pegue seu pet, traz ele, porque eu falo, esse episódio agradece ele, porque graças a ele você tá aqui tendo esse conhecimento. Com certeza. Né? Então, e o professor falava assim, Érica, só atende, que você vai descobrir como que é e tal, tudo mais. Eu falei, beleza. Vou pro meu primeiro atendimento, morrendo de medo, né? E uma das coisas que eu falo muito é do veterinário ter um valor baixo, sabe? Aí vou entrar nas questões terapêuticas mesmo do veterinário. Então, todo veterinário fala assim, o tutor não valoriza o meu trabalho, quer pagar pouco, quer não sei o quê. E daí, quando você entende que tudo é o valor interno, meu primeiro atendimento integrativo da família pet, né? Eu fui lá e cobrei R$50. Então, eu tô falando isso para todos os veterinários se espertarem, né? Então, porque eu hoje também faço esse movimento para as pessoas trazerem esse valor interno para fora, né? E tudo por conta do pet, né? Atendi, fiquei lá e fui vendo essas relações e realmente comprovando, né? Porque eu já sabia na teoria. Eu falei, agora eu preciso pôr na prática. Mesmo insegura, tem que começar. Sim. Então, veio lá a Bebel, a gente nunca esquece. Com certeza. O primeiro atendimento e nunca o primeiro podcast. O primeiro podcast a gente nunca esquece. Nunca esquece, então, gratidão, né? Eu nunca vou esquecer desse Tomara momento. Que não, Deus ajude. Que fique gravado aí no seu coração. Já tá gravado, já tá escrito. E, então, fui lá comprovando. A Bebel, ela tinha um problema de paralisia, né? Era uma cachorrinha paraplégica. Há anos já, a sua tutora já tinha desenvolvido vários tipos de tratamento. Até célula-tronco. Célula-tronco é, tipo, o ápice, tipo assim, vamos lá que isso aqui vai dar certo, porque é célula-tronco. E não teve resultado. Nossa. Por que não tem resultado? Isso também me perguntava dentro da clínica, sabe? Eu falava, por que não tem resultado esse medicamento? Por quê? Aí a gente vai entendendo por quê. Existem várias outras coisas por trás e que o corpinho do pet é apenas a última instância de algo que aconteceu muito antes, né? Então, nesse movimento ali, eu fui fazendo algumas perguntas para ela das questões relacionais, o que aconteceu no momento em que a petzinha ficou paraplégica, até ela contou. O meu marido estava com ela na coleira e ele puxou a coleira e era uma dachzinha, né? Dachzinha linguicinha, que diz que teoricamente já é mais propenso a ter problemas de coluna. E pegou de mau jeito e a cachorrinha, né, atingiu a medula, parou de andar. Então tá, esse é o fator. Vamos olhar mais a fundo. Uma das minhas frases, tudo é mais profundo do que aparenta ser na superficialidade. Superficialidade, pet doente e o marido que puxou a coleirinha. Aí relação com o marido, beleza, uma questão relacional trouxe algo emocional.
Então já cai numa algo emocional. Falei, mas vamos ver antes. Perguntas sobre como está a sua vida. Em geral. E aí eu pergunto, como foi sua relação na infância? Psicanalista, né? Então vamos analisar a sua infância. Como foi sua vida do 0 aos 7, dos 7 aos 14, relação com mãe, relação com pai, seus pais em relacionamento como eram. E aí, como estava a sua vida antes desse acidente. E aí ela foi contando, né? Ela estava num processo de... ou ela mudava de cidade, deixava um grande sonho dela, ou ela se mudava e aceitava aquilo ali. Só que ela não resolveu a situação de largar o sonho dela. Então, esse movimento emocional, que ela se paralisou emocionalmente, ficou naquele trauma emocional, porque teve que seguir um outro caminho do qual ela não queria. Só que ela vivia o tempo todo se martirizando. Eu não vivi o meu sonho, eu não tenho forças com as minhas pernas para seguir os meus próprios sonhos. E aí, num movimento do marido, porque daí tem a questão relacional do marido, que não é de agora, também vem coisas antes. Ele simplesmente, naquele momento, fez um movimento, mas que também é um movimento de relação para ela se resolver na relação. Entende? Eu falo que a gente veio resolver nossas relações aqui. Todo mundo fala, o ser humano nasceu sozinho, fala, nasceu da barriga de uma mãe, que teve que ter um espermatozoide do seu papai. Você não nasceu sozinho, inclusive teve médicos ali pra nascer, né? Enfim, ela foi trazendo várias questões dela, desses sonhos que ela deixou de lado, que ela não sentia forças, nem nada. Aí, passou um tempo, o meu primeiro atendimento, eu falo, nossa, se fosse hoje, né, mas tudo bem, foi aquele momento. Passou-se um tempo, ela mandou uma mensagem no grupo de reiki que eu tenho, que é um grupo de reiki que eu tenho faz tempo, que eu envio reiki à distância e tudo mais. E ela manda um vídeo da cachorrinha andando. Nem a célula tronco funcionou. Isso foi o que eu pensei aqui. Aí eu fui lá e perguntei nas relações o que tinha mudado. E questões emocionais. Eu falei, o que aconteceu? Aí eu fui viajar com o meu marido. Provavelmente porque ela culpava muito o marido. Culpava o marido. Ela ficou tão presa naquela situação com o marido, de trauma, culpando, só que era uma situação superficial. Ela se perdeu no tempo, que quando ela foi até falar a idade da cachorrinha, ela pulou 4 anos da cachorrinha, de tão presa naquele trauma. Eu lembro ela pegando a carteirinha da cachorrinha e fazendo assim. Nossa, mas ela já tá com 8 anos? Nossa, você vê como a gente se perde em passado. Se tem doença, tem passado. Não tem presença, né? E vive aquela relação ainda, aquela situação, para estar tendo a doença, né? Então, quando ela mandou a mensagem, o que aconteceu? Ela falou assim, fui viajar com meu marido. Falei, ok, então, teve... teve ali, às vezes, uma conversa, alguma coisa, que eles se resolveram, né? O tal do perdão, que o perdão nada mais é do que uma aceitação de uma situação. E que nada nessa vida acontece por acaso, mas vem para nos despertar algo. E nesse movimento, eu falo que quem vem despertar a gente, de que a gente tá desconectado da nossa essência, da nossa identidade, que a gente tá com o mental lotado de preocupação e ansiedade, a gente tá aqui vivendo e o nosso pet tá em casa. E a gente não vê. Mas o nosso pet, ele vem e fala assim, através da minha doença, através desse comportamento que eu tô aqui, eu vou mostrar a tutor que eu te amo tanto, vou trazer isso pra mim e vou mostrar pra você exatamente o que você tá precisando nessa sua vida. Meu Deus. Eu me arrepio de falar. Eu me arrepio, porque é muito forte. Porque agora você tem o estudo e as comprovações, mas antigamente já falavam que o pet absorvia. Quando você tá em casa, quem tem o pet, eu lembro que eu ouvia minha avó falar, é bom ter o bichinho absorve as coisas ruins, eles vêm como protetores, isso são coisas que eu ouvi. Pra mim, teve época que eu não entendia, que eu não acreditava, que não fazia sentido. Hoje eu realmente acredito. Porque quando você não tá bem, quem tem pet ou já teve sabe. Quando você não tá bem, o bichinho vem. Ele sabe que você não tá bem. Exato. É impressionante. É impressionante como eles sentem as coisas. Exato.
Só falta falar, né? Só falta Só falar. falta falar, porque de resto, na linguagem deles, eles falam, né? Exato no que eu ia entrar. Porque daí, vamos continuar, foi história. Esse foi meu primeiro atendimento. Continuei atendimentos, cursos, Mas peraí, terapias. Quero saber, mas ela voltou a andar do nada? Sim, ela mandou um vídeo no grupo de reiki da cachorrinha correndo. Resolveu aquilo no... A questão relacional Meu. que trouxe uma emoção do qual ela vivia naquele passado. Nossa, Né? é forte, hein? Muito forte. Então, uma pessoa que fez tratamento de célula-tronco, que hoje é tipo, você faz, ela vai dar boa. Tipo, e não deu. E eu falo hoje, procura o melhor veterinário do mundo, o melhor tratamento do mundo, mas se você olhar apenas o aspecto físico do animal, não vai ter resultado. Isso inclui para todo tipo de tratamento, para onde inclui só o pet, até mesmo para as terapias integrativas. Eu vejo, quando o tutor chega para mim querendo só terapia integrativa para o pet e ele não quer trabalhar junto, o resultado, ele é curto. E às vezes nem chega no resultado que ele quer. Agora, quando une o ser humano com as suas emoções, suas questões relacionais, e ele se posiciona de uma forma diferente, resgatando a identidade e a essência dele, através desse pet, os dois se curam juntos. Meu Deus, que show. É. Que É show. muito. Nunca tinha ouvido falar e realmente é profundo do jeito que eu gosto, porque o Anatalks é um lugar de águas profundas. Isso! Aqui é águas profundas, não tem águas rasas nesse lugar. Aqui, eu tenho minha frase, tudo é mais profundo que aparenta ser na superficialidade, eu né? falo que aqui o pega é mais embaixo. É isso mesmo. Amadas, toma uma aguinha que eu vou mandar um recadinho lá pro meu Tá. povo lindo de casa. Já vai pensando aí na pauta 2, hein? Porque, gente, eu sei que esse episódio é bombástico, porque eu já tô impactada. Amores, 2024 ainda não acabou, meus filhos? E eu vou ficar atazanando vocês até vocês... Quando vocês não aguentarem mais, eu vou estar aqui atazanando vocês. O que você tá fazendo, meu filho, que você não tirou seu projeto do papel? O que você tá fazendo que você não tirou teu projeto do papel? Depois ela vai contar aqui mentorias, coisas que ela faz. E você? Pra tudo tem um jeito. Tudo tem um caminho, você ainda só não encontrou. Por isso, você precisa de alguém para te dar a direção. E eu apresento a vocês a DigiCast e a DigiWin, minha equipe maravilhosa, Estúdios DigiCast, para você que precisa de mentoria, gravar videoaulas, fazer seu podcast. Gente, 2025 é o ano do áudio e vídeo. Você precisa estar nas mídias. Vem pra cá, apresenta seu projeto, a sua ideia. E os meninos vão transformar a sua ideia num projeto palpável e vocês vão ver que dá certo. Aqui nos estúdios de cast estão ampliando, tá? Mas hoje nós temos opções de estúdios e mais 2 opções de estúdios e mais de 30 opções de cenário. Isso vai mudar, gente. Tá aumentando 2025, esses meninos aqui vão voar. Por isso que eu falo pra vocês, venham logo. Porque depois, quando eles não tiverem agenda, Ana, você ficava lá falando pra vir, agora eu fui, não tem horário. O problema é seu, meu filho, você fica dormindo, para de dormir, levanta, se mexe, venha, faça o teste, veja que é possível e depois você vai ver que quando você der esse passo, tudo vai se encaixar. Esse episódio está falando de energia. Então, quando você dá esse passo, você vai ver que as coisas conspiram ao seu favor. Só vem, gente. Cola aqui que eu já falei pra vocês que quem anda comigo se dá bem. Pega essa ideia, procura os meninos, vou deixar o @ aqui. E assim, aqui eles têm infinitos diferenciais, né? São de ouro, meu time de ouro, são inteligentes, ideias pra frente. Gente, eu não vou falar tudo que vocês não vão querer pegar pra vocês, daí vai dar treta. Mas aqui, ó, Estúdios de Cast e a DigiWin, que é a empresa de marketing integrado. Tem uma equipe que vai cuidar da identidade visual do teu negócio. Temos uma equipe que vai estudar um marketing da tua empresa, seja no tráfego orgânico ou no tráfego pago, se você precisa vender mais. Gente, mídias, marketing tem que ser com estratégia, tem que ser com quem entende. Cola aqui na DigiCast, na DigiWin, que você vai ver que vai ser sucesso garantido. E eu também já quero aproveitar e falar da minha grande parceira, a Estilo Z, que eu convido você pra lá conhecer, hein? Mulherada que vem aqui, eu sempre falo pra ir. Mesmo. Minha parceira, roupas femininas, excelente curadoria, alfaiataria, ela tem uma alfaiataria lá impecável, uma loja que toda semana não, posso falar que todos os dias lá tem novidades.
Preço bom, atendimento personalizado, gente, que eu amo tudo que é personalizado. Cola aqui, vou deixar o arroba aqui da Estilo Z. E para quem está em Curitiba e região, eu convido a ir conhecer a loja e entender do que eu estou falando. Você vai ver que ali não é somente uma venda, é um atendimento personalizado. E para você que está fora de Curitiba e região, entre em contato e vocês vão entender que até pelo WhatsApp o atendimento dali é diferente. Gente, eu só ando com gente de sucesso. Venha fazer parte. Cola aqui. Já tô me achando. Olha aí, minha filha, você não está aqui à toa! Né? Até já ontem no evento que a gente foi, né, da DigiCash, da DigiWin, eu fiquei olhando e falei, não tem projeto pet aqui ainda, né? Ó, gente, deixa eu já até contar. Olha aqui, ó. Ai, eu ganhei uma placa. Ai, de homenagem. De ouro. Gente, tô super feliz. Super feliz. Olha ali. Ai, super feliz. Parabéns. E eu tô aqui abrindo. Ela está aqui, muito feliz que eu falei, tô me achando, né? Não, tô me achando. Se acha, você é maravilhosa. Somos. Uma maravilhosa também essa outra, né? O povo de casa vai falar assim, meu Deus, o que essas mulheres... Gente, a gente tá se achando. Deixa nós aqui. Se acha aí também. Se achando bem resolvida, né? Porque se a gente não se acha, é porque a gente não tá bem resolvida. E se acha, porque quando você pôr teu projeto que você bombar, você vai vir aqui também. Ou eu vou ir no seu, olha aí, ó. Ai, gente, eu tô amando esse negócio de terapia, hein? Tá, então me conta. Agora eu quero entender como que funciona, por exemplo. Cheguei lá levei meu pet pra você, tá lá do dóizinho. Não conheço nada disso, eu tô levando ele. Eu não sei se você hoje não tem mais a clínica veterinária. Não, meus até já falo pra você de casa, meus atendimentos 98% é online. Cursos, mentorias, tudo é online. Porque eu não dependo daquele atendimento tradicional clínico, porque eu trabalho de outra forma. Entendeu? Então eu vou ligar pra você, alguém me passou seu contato, falou que você poderia me ajudar com o meu pet que está doente. E daí? Quer trazer uma doença? Tipo a diabetes, que você tinha falado? Eu não... Vamos falar da diabetes, porque um cliente me chamou agora, falando, a Sofia foi diagnosticada, perdi o chão. Calma aí, porque o meu cachorro também já foi diagnosticado com diabetes, mas sabendo dessa questão relacional, do significado dessa diabetes, eu coloquei, pra mim, umas resoluções emocionais, e hoje ele não tem nada, ele se autocurou porque a gente se curou junto. E daí, como que você faz? Então, a pessoa chega com o pet com a diabetes. Sempre tem um ponto extra, né? Um ponto principal, não extra, um ponto principal. Então, ele fala, meu pet tá com diabetes. Essa semana, o campeão de todos foi ansiedade de separação. Que é uma coisa que deu um start, assim, pós-pandemia, pós-2020. Nem sei se posso falar, porque às vezes tem lugares que cortam. Deu um start nessa ansiedade de separação, porque pra mim também tem tudo uma questão relacional, né? As feridas emocionais de um ser humano que nem sabe que tem e tá ali o petzinho. Então, essa semana foi o top de linha, assim, ansiedade de separação, e veio agora, antes de vir pra cá, né? No carro ali, tipo, a diabetes. E foi uma questão que eu já passei. Se eu já passei e eu já trouxe a saúde de volta pra nós dois, eu sei o caminho. Então, a pessoa, ela chega ali com o petzinho com a diabetes. Falou, legal. Faz uma pergunta, né? Faz uma entrevista, né? Me conta um pouquinho mais o que tá acontecendo. Ele tá com diabetes. Tô sentindo que ele também tá triste. Ele come patinha, né? Aquelas coisas bem normal, assim. Come patinha, não consegue ficar sozinho e tal. Falei, legal, né? Faço uma entrevista com a pessoa, vejo qual caminho que ela quer seguir, porque eu tenho desde um processo de mentoria acompanhada, que é uma mentoria terapêutica, né? Para essas questões e resolver, e tem só a sessão de diagnóstico. Tem gente que quer só uma sessão para entender. Eu só quero entender. Daí a pessoa não quer se colocar ali na resolução e tá tudo bem, né? Cada um. Mas normalmente o que acontece, a pessoa faz sessão de diagnóstico, fala, eu quero mentoria, né? Então ela chega lá, aí eu envio um formulário para atendimento, bem com perguntas específicas, né? Para atendimento. E eu já aviso, pergunto, você acredita que existe essa relação? Se a pessoa não acredita, eu falo, então procura, vai na clínica veterinária da esquina, ela pode ir, né? Aí a pessoa, não, eu acredito, fez sentido. Eu não sei como acontece, mas cheguei no seu Instagram, que é Erica_Deluca, por sinal. Ela chega lá e fala, não, eu vi, olhei seu conteúdo, fez sentido pra mim. Fala, legal, então vamos lá, eu quero entender mais o que é isso.
Então, eu faço lá, mando esse forms, né? Um formuláriozinho lá, ela responde. Perguntas. O que aconteceu? Como que foi seu nascimento? Como foi sua vida dos 0 aos 7 anos? E muita gente fala, eu não lembro. Eu não lembro. Eu sou uma pessoa que eu não lembro. Eu falei, eu não lembro. Mas eu vou perguntando pra entender mais o que aconteceu. Por quê? Porque esses 0 aos 7 anos é formado a nossa mente. Então, tudo que eu vi com o meu olharzinho de criança, eu fiz um processamento do que eu vivia e caiu lá na minha mente, né? Com 7 anos, a mente do ser humano, ele se fecha. E aí se torna essas memórias inconscientes. Mas é quando eu vi uma situação dentro de casa, trouxe uma emoção. E assim, ó, a criança, eu falo, nossa, a criança ela é muito fofa. Porque ela traz umas visões, quer dizer, não era nada daquilo, mas ela guardou aquilo. E hoje, né, eu pego tutores lá com 50 anos, vivendo uma questão que foi gerada lá com seus 0 aos 7 anos. Então a pessoa me conta dos 0 aos 7 anos dela, me conta como que foi dos 7 aos 14. Eu pergunto como que era a relação dela com o pai, dela com a mãe. Pergunto como que era o pai e a mãe em relação, porque isso vai trazer o que eu vi dentro de casa, meus pais se relacionando, é como eu posso trazer para os meus relacionamentos afetivos mesmo, né? Homem, mulher, mulher, homem, ou relacionamentos afetivos, né? Sim. E as questões, muitas, às vezes assim, por exemplo, a pessoa tá num trabalho, ela tem um chefe autoritário. Ah, porque meu chefe. Ela, vou sair desse emprego. Ela muda de emprego. Meu chefe, eu falo porque são essas questões emocionais que as pessoas chegam e porque o petzinho tá doente. Ah, e o outro chefe. Ah, ele é um carrasco também. Ah, não me valoriza. Então, se são 2 chefes homens, eu falei, vamos olhar a questão com seu pai. Por quê? Porque a diabetes tem relação com emoções, pai, mãe e infância. Então, quando chega um petzinho com doença de diabetes, o significado literal, eu perdi o doce da vida. Nossa. É isso. Só que é o doce de agora, mas são memórias dessa minha criança. Tudo é conectado, né? Tudo tá conectado. Nada gira à toa. Nada. Então, por que eu perdi a docilidade da vida? Nossa. Que forte, hein? É muito forte. E eu tive esse processo, eu e o Picanha, que foi um momento. Eu tive um processo. Picanha. O Picanha, meu cachorro. Picanha. Ai, gente, tem mais uma, né? Tem. O nome do cachorro fala muito sobre o dono, Fala. né? Vegana você não é, né? Não. Mas já fui vegetariana. E era engraçado, porque todo mundo, nossa, mas você é vegetariano? O cachorro é picanha. Eu falo, pois é, ele escolheu esse nome, né? É a carne que eu não tô comendo, ele tá aqui do meu lado. É engraçado, é isso mesmo. Ai, Deus. Então, o Picanha hoje tem quase 15 anos. Não sei quanto tempo ele vai durar, porque ele já tá numa idade bem avançada. E eu tô vendo que ele tá num momento que eu falei pra ele assim, Picanha, o dia que você parar de comer, rejeitar a comida, eu vou saber que você tá indo. E começou essa semana. Ai, pai. E aí a gente pode até falar de luto também, porque muitas pessoas me procuram por conta de luto do pet. Ou o momento que o pet tá partindo, várias coisas assim. Mas vamos voltar lá pra diabetes. Então, eu e o Picanha, a gente teve isso. Foi o ano passado. E foi um momento meu muito difícil. Que eu realmente olhava e falava, nada... Eu falei assim, o que tá acontecendo aqui na minha vida? Porque eu morava em outra cidade. Tinha um relacionamento. Onde a gente, né, tava juntos. Estávamos fazendo o nosso movimento para... eu ia me mudar pra São Paulo. E a gente teve um rompimento, tipo, dias antes. E o Rio de Janeiro, pra mim, eu morei no Rio de Janeiro, né? Eu tava lá. O Rio de Janeiro, pra mim, não fazia mais nada de sentido. Já tinha entregado meu apartamento e eu falei assim, vou voltar pra Curitiba. Aí, é um lugar que eu nunca pensei em voltar, né? Então, de repente, eu me vi, óbvio, tive um processo de luto, de separação toda, que faz parte, faz a gente sempre crescer. Só que, nesse momento de luto, também eu falava assim, o que a minha criança interior tá se sentindo? Abandonada, traída... Eram várias dessas feridas que foram começando a querer sair. E como que eu descobri? Porque o Picanha ficou doente. Nossa. Né? Então, ele apresentou a diabetes. Eu perdi o doce da vida. Né? Normalmente, quem perde o doce da vida hoje teve uma infância que se sentiu que teve que se tornar adulto mais cedo. Às vezes, ela foi mesmo.
teve que se tornar ali o adulto, né? A mãe e pai trabalhavam, e ela, não, eu sou mais velho, vou tomar conta aqui, e perdeu uma infância. Na minha questão, foi assim, o meu pai, ele ficava 15 dias trabalhando fora. E eu assumi um papel, eu falei, não, eu tenho que ser forte aqui, eu tenho que ser mais adulta e responsável aqui, porque meu pai não tá e minha mãe tá sozinha com 3 filhos. Então, a minha questão foi essa. Só que eu me aprisionei naquele movimento, naquela tristeza. Eu me sentia muito triste sozinha. Minha criança se sentia sempre abandonada, rejeitada, coitadinha, né? Tipo, mas eu vim experienciar isso e tá tudo bem. E o Picanha fez esse movimento de mostrar o quanto eu tinha ficado presa nessa situação sem saber, porque ficou lá no meu inconsciente. E teve um gatilho relacional que gerou uma descarga emocional, só que levou aquela memória daquele passado. Ficou pesado? Vamos... E aí eu vivi aquilo e o Picanha com a doença. Então, nesse momento da doença, eu falei, ok, eu já sei o que tem que fazer. Estou olhando muito para o passado também. Quem tem diabetes ficou preso no passado. Pode reparar, quem tem um tutor, que é o meu tutor e o pet, fala muito de diabetes, tem diabetes, pode ver que ele fala sempre de um passado, sempre de um passado. Então, como fazer o movimento de realizar essas questões emocionais, tem como resolver, mas principalmente um diabético, ele tem que ter olhar para o futuro e projetar algo positivo para o futuro. Aí eu te pergunto, nessas terapias que você já fez, você, falando ainda da diabetes, você já teve alguma situação em que o ser humano se curou? Sim. Total. Eles se curam, eles às vezes tá com relação com a maioria do meu público é mulher, né? Raramente vem homem assim, mas a maioria. Então, problema de relacionamento que tava tipo zoado há anos, só não se separavam porque caíram naquela rotina. De repente os dois se juntaram. As pessoas, como a mentoria, quando elas fazem um processo mais de acompanhamento mesmo, a gente vai mexer com crenças, valor, né, o merecimento, o meu amor próprio, porque a gente não sabe se amar. E principalmente quem ama seu petzinho naquele nível máximo, a pessoa não se ama. Ela tem um buraco, um rombo lá e ela põe aquilo. Pessoas que às vezes estavam gordinhas, sobrepeso, de repente emagrece dentro do atendimento. Por quê? Porque também tem um aspecto emocional dessa gordura. Então, tudo acontece junto, porque eu trabalho o ser humano com o pet, né? Eu tinha colocado o pet nessa mão. Então, o ser humano com o pet, juntos. Então, os dois se curam juntos. E eles aprendem a ter mais sabedoria pra vida. Por quê? Porque ela entende que o petzinho, ele tá sendo uma esponjinha das emoções, que se conecta no inconsciente dele, e que quando ele não tá bem, o petzinho fica ali doente. Meu Deus, e eu vou te fazer uma pergunta que você tá falando assim, minha cabeça, o Tico e o Teco aqui, minha filha, entraram num surto que você não tem noção. Eu já ouvi falar que o cachorro, vou falar do cachorro, que foi o que eu ouvi, tá? Que o cachorrinho, ele sabe quando ele vai morrer. E ele vai embora. Isso é verdade? Sim, por quê? Eu achei até que você ia... O cachorrinho... Porque muitas pessoas falam, o cachorro sabe quando chega em casa. E eu vou trazer esses aspectos, trazendo estudos a nível de ciência. Porque daí foi minha outra virada de chave, que foi a parapsicologia. Que eu não cheguei ainda na parapsicologia, né? Então, a parapsicologia, eu comecei a estudar o ano passado. Eu tô terminando o 2º ano de parapsicologia. Então, sou uma futura parapsicóloga e eu falo que ele vem como uma cerejinha de um bolo, assim, bem lindo. Eu amo cereja, né? Então, pra mim, veio a cereja. Falo, putz, era isso que eu precisava pro meu trabalho. Os animais são extremamente conscientes. 100%. De tudo que acontece. Então, umas falas que eu falo também pro tutor, eu falo, dê pra ele a consciência. Veja ele um ser consciente, que sabe o que tá acontecendo. Porque eles têm essa conexão espiritual deles, energética, e sabedoria é muito maior do que a nossa. Por quê? Porque a gente se perdeu no mental e no emocional. E a gente esqueceu do espiritual. Entendeu? E aí os petzinhos não. Eles sabem de tudo. Então, quando a gente tem a parte de comunicação... Eu tô impactada. Tem a comunicação, que muitas pessoas chamam de comunicação intuitiva. E eu já gosto de falar
telepatia, porque sou uma futura parapsicóloga. Então, a telepatia, ela existe, é comprovada, inclusive comprovando dos animais com seus tutores. É comprovado que existe um movimento e uma sabedoria. Inclusive, um dos movimentos que eu ensino pra pessoa, quando o cachorrinho tem ansiedade de separação, é falar, o seu petzinho sabe tudo. Então, eu mostro ali pra ela, através de frases de afirmação, quando ela estiver à distância, pra ela ficar bem e pro pet ficar bem. Porque a descarga emocional de distância, normalmente, quem tem ferida de abandono, rejeição, traição, tudo isso aqui, é o ser humano, não é o pet. Né? E muita gente, mas meu pet foi abandonado. Eu falei, quem falou que ele foi abandonado? Quem que projetou o abandono para ele se sentir e ser abandonado? Sabe? E aí eu tenho diversos estudos meus que mostram, assim, a nível de consciência consensual das coisas, dos pets, é mais elevado nesse ponto, né? Então, ele fala que eles vieram realmente contribuir na vida do ser humano. Contribuir a gente a despertar esse lado que somos seres espirituais vivendo uma experiência de terra, de corpo. Então, só que a gente se perdeu na mente, lá, né? E na emoção. Não teve essa congruência. E aí, o espiritual ficou mais abandonado ainda. Então, o petzinho, nessa consciência... eles mostram, na parte de comunicação, de telepatia ou comunicação intuitiva, seja lá como você quiser chamar, existe essa sabedoria deles. E eles mostram, eles falam, eles conversam sobre coisas que você nem imagina. Quando a pessoa pega uma das minhas terapias, tem esse atendimento, tem coisas que os pets me mostram e falam assim... Mas como assim te mostra? Eles me mostram. Como, minha filha? Quando a gente pensa, forma... Bom, eletroencefalograma. Põe os eletrodinhos lá, a gente pensou... Mostra que tem algum movimento de energia. Essa energia é, de alguma forma, captada como imagem. Então você consegue ver. Entendeu? Sim. Eu sou muito visual. Então, eu fecho meu olhinho, eu olho lá e eu vou vendo várias imagens. Então, eu vou relatando pro tutor. Eu falo, eu vi isso, aquilo. Não sei se faz... Porque às vezes pra mim não faz nada de sentido, né? A pessoa fala, meu Deus, não sei o quê. Não. Então, e às vezes os pets me trazem coisas... Eu olho e falo assim, como que eu vou falar isso pro ser humano? Tipo, tem coisas que não... Assim, não bate com o nosso racional ainda. Entende? Mas a pessoa que tá ali vai entender. Depende. Depende até às vezes da crença da pessoa. Que daí mexe às vezes... é forte, hein? Então, é uma das coisas que eu sempre vejo é a crença da pessoa. Eu sou uma pessoa que eu sou muito, muito, muito fiel a Deus. Eu tive um encontro com Jesus maravilhoso, encontro com Maria, mas... E são coisas assim, que daí, e tem outros seres espirituais que também se apresentam, sabe? Então, esse assunto já pode ter algumas pessoas já desligado, mas, né, não, esse é a Érica. Fica aí, que é bom, até o final, fica aí. Porque quando fala de crença, às vezes as pessoas, tá falando já disso, daquilo, fica né? aí, pega a religião, o que você acredita, deixa tudo do ladinho e absorve o que vai te fazer bem. Fica aí. E eu falo por experiência, porque eu realmente já frequentei de tudo. Então, eu consigo compreender todas as religiões, sabe? E aí que eu falo, dependendo do que o pet me mostra, mexe com crença religiosa. Sim. E aí não tem o que fazer. Então, eu tento trazer de uma outra forma, explicando para esse tutor o que tá acontecendo, óbvio. Que daí fica mais palpável, entendeu? Mas tem coisas que não tem como. Mas quando a pessoa já me mostra, faço terapia, faço isso, faço aquilo, vou não sei onde, eu falei, nossa... então, você acredita nisso, aquilo? Acredito. Eu falei, então beleza, é mais então fácil. vamos lá. É mais fácil, né? Mas quando você fala da telepatia do animal, pô, eu não sei se é isso que eu vou te falar, mas, por exemplo, quando eu tinha um cachorrinho, o Dodge, que a gente chamava ele de Safadodge, porque ele era safado. Quem que era safado em casa? Safado, não, ele era muito inteligente. E quando eu não estava, eu não tinha virado a quadra ainda. A minha filha via que ele saía e já ia lá no portão me esperar. Ele sabia quando eu ia chegar. A telepatia. Isso daí, agora eu vou explicar a nível científico os testes que foram feitos para comprovar que os animais sabem quando seus donos estão chegando. Existe um livro com esse nome, que é do Rupert Sheldrake, né? Então, ele fez testes a nível de ciência em faculdades extremamente renomadas, pegando diversos tutores e seus pets para mostrar, porque a gente sempre escuta, ele escutou o barulho do carro, ele escutou o barulho do portão, ele sentiu o cheiro. E aí pegaram diversos tutores vivendo normalmente. Tipo, acordei, vou pro meu trabalho. Então, e deixaram câmera
pra esses pets. O ser humano vai fazer só normal, só que ele sai da rotina, porque daí estaria tipo, não, é a rotina, o pet sabe que quando tá anoitecendo, o seu tutor chega. Porque na hora que o tutor olhava e falava, pensava ou gesticulava com o seu chefe que iria ir embora fora da rotina, o movimento do pet em casa já mudava. Nossa, numa distância grande, porque é telepático mesmo. Ele já mudava na hora, já começava a ir para a porta, sabendo que o seu tutor estava indo para casa. Então, esse movimento, ele existe. Existem algumas teorias de física quântica que falam que a distância ela não existe, né? Eu pensei, a pessoa já recebe ali naquele momento, né? Então, eu sempre falo, isso é comprovado porque... Me diz você nunca pensou em alguém e se alguém te mandou mensagem? Se for contar, minha filha... Então, é essa comunicação entre mentes, que é o significado de telepatia, comunicação entre mentes. Então, isso existe, os pets não perderam essa sabedoria, quem perdeu foi a gente. Então, por isso que eu falo, eles são 100% conscientes, e até a parte da morte, eles revelam pós-morte também, que eles falam, não, eu sabia que ia acontecer assim, tipo, às vezes um acidente traumático, a pessoa quer saber por quê, né? Daí eu falo, não, eu sabia, tipo, eu ia descer, ia trazer esse propósito e tudo. Até acidentes traumáticos com pet, pra mim, eu levo para a vida do tutor. É, porque teve um... Tem uma cliente que eu vou atender agora, não atendi ainda, mas ela já respondeu lá o Forms. E ela quer entender por que os pets dela sempre acabam morrendo atropelado. É algo constante. Então, ela me chamou quando uma gatinha foi atropelada e morreu. Me chamou semana passada. Passou, eu não lembro, foi muito curto o prazo, assim, entre um e outro. De repente, ela me manda a foto da cachorrinha. Ela falou, você nem sabe o que aconteceu. Foi atropelado, mas tá aqui bem. Ela falou, eu preciso pra ontem esse atendimento pra compreender o que tá acontecendo. Eu parto de um princípio que nada o que acontece externo é ao acaso. Então, nem o seu pet tá doente, nem um acidente com o seu pet tá ao acaso. Tem um significado, tem um porquê. E de alguma forma, né, existem alguns estudos de campos atratores através de níveis de consciência que mostram, através do meu nível de consciência, eu vou atrair determinadas situações para a minha vida. Então, cachorros atropelados, normalmente, eu já olho. Nossa, a pessoa literalmente vem sempre, por que eu atropelei meu cachorro? Porque não sei o quê. Eu falo, vamos lá para sua vida. A pessoa aqui, teve uma que atropelou o próprio cachorro. Foi recente. E aí, ela queria entender por que ela também adotava muito. Ela era mais protetora, e tinha uma cachorrinha lá que ela dizia que tinha Alzheimer e que era senil. E aí eu já olhei e fiz assim, eu falei assim, se ela atropelou a própria cachorra, eu falei assim, que caminhão que tá passando em cima de você que você não tá sabendo resolver? Socorro, Deus. E aí ela, é simples assim? É simples assim. E aí a vida dela... Aquele furdúncio. E uma das coisas que eu analiso é a idade da pessoa também. Então, ela estava num período crítico, porque eu pego a parte de ciclos da vida. Sim. De a cada 7 anos. Isso está em todas as filosofias, religiões e tempos, espaço, tudo. E ela tava num momento crítico, né? Ela tá passando pelo momento crítico, que é entre 50 e 56 anos ali. Então, que hoje a maioria das minhas clientes aparecem, é nessa idade. E aí, eu já sei o conflito que tá acontecendo, que é para ela resolver. Então, ali, eu já sabia, a vida dela tava um caos. Aquela criança ferida, abandonada, traída, tava muito em alta. Aí, ela tinha o conflito com a mãe, aí deixava a mãe invadia muito ela não sabia se posicionar, daí dava um monte de questões relacionais, trazendo emocional, que ia pro pet. Então, a petzinha dela de Alzheimer, ela falava, todo dia a fofa acorda, eu acordo, tem cocô que ela pisou por tudo, mas ela já é senil, por isso que ela tá pisando no cocô e faz xixi por tudo. Eu falei assim, aonde você está se sentindo pisando na merda? E ela, é simples assim? É simples assim. E aí eu falei assim, seu pet tá te mostrando o que você está sentindo com essas relações que você não tá sabendo resolver. Converse com ela, porque ela te entende, você não te entende.
E ela conversou, ela me manda mensagem no dia seguinte. Eu não sabia que era do dia pro outro. Eu falei, ela é consciente, ela só queria te mostrar o quanto você tá se sentindo. Deus, é muito forte isso. É muito forte. Então, por isso que eu falo assim, ó, essas questões, pra mim, Érica, já falo, é minha opinião, né? Cada um tem sua opinião. Quando vem com questões, tipo, marcação de xixi, é território. E eu falo assim, pode até ser território, mas não é do pet. Brigas, os pets brigam. Não é Tem briga dentro de casa. Entendeu? Engraçado. Então, e eu falo porque assim, ó, ainda mais essas questões de briga, de xixi, cocô fora da caixinha, é muito fácil resolver. E você não precisa de comandos, de petisco, de não sei o quê e não sei o quê. Inclusive, veio uma adestradora essa semana querendo entender a relação com o ser humano. Porque ela falou, eu sei que tem o ser humano. E quando o ser humano não contribui, o meu atendimento não funciona. Você sabe que tudo que você tá falando se encaixa e assim até me comprova algumas coisas pra mim, que nem, por exemplo, eu acredito que tudo comunica. Uhum. Por exemplo, hoje eu vou sair de casa, eu perdi a chave, o carro não pegou, o pneu tá furado, perdi o ônibus, esqueci o guarda-chuva. Tudo comunica. O porquê que isso aconteceu? O que hoje aconteceu que isso deu errado? Então, olha só quando você fala do pet. Gente, por que ele... Por exemplo, um pet super educado, uma lady, um lord. Por que ele não fazia fora da casinha, agora ele tá fazendo? O que ele quer? Exato. Tudo comunica. É Tudo comunica. Impressionante. E aí eu te pergunto, eles sabem quando vão morrer? Como que é essa questão da morte? Eles sabem, porque eles não perderam essa conexão maior espiritual deles. Então, eles trazem uma sabedoria de eu sei que eu estaria na vida desse tutor. Eu sei que eu estaria passando por este processo de doença porque eu sabia... E eu sei a data que eu tô indo embora, porque eu tenho o tempo específico. E por que ele vai embora? Porque ele não quer que o dono sofra? Ou não? Não, se fosse... Às vezes eles se seguram justamente por isso. Eles não vão, eles dão um extra ali, uns dias extras, justamente pelo dono tá sofrendo. E tanto, vários tutores, quando chegam pra mim nesse momento de meu pet tá partindo, é nítido. E eu também ensino vários tipos de comandos de fala, vai, converse naturalmente. Converse como ele é consciente, ele vai entender. Então, eu percebo nesses momentos, o tutor tá ali, segurando. E às vezes eu olho e falo assim, você acha que tá segurando seu pet? A maioria fala, eu sei. Eu sei, porque não é a primeira pessoa que fala e tal. Eu falei, não, tá tudo bem. O momento que você estiver em paz, aceitar esse momento... Ele vai se desplugar e vai embora. Então, é nítido. Quando eu atendo assim, ó... eu atendo e vou acompanhando esse processo, porque às vezes o petzinho já tá lá com o pezinho mais no plano espiritual, no céu. Então, tá mais pra lá do que pra cá. E todos, quando eles... Quando eles estão assim, já tipo, eu aceito isso. Eu tô aceitando, né? Vai fazer parte. Assim, no dia seguinte. Nossa. É sempre assim, senão no mesmo dia. Pra você ver, eu vou falar do Sapadodge. O Dodge, pra vocês entenderem por que o Dodge era safado. Quando eu tava chegando, ele já sabia. Então, ele me esperava no portão. Aí, eu parava o carro. Daí, por exemplo, à tarde que os meus filhos estavam em casa, ele pegava o pote assim, colocava do lado da porta do meu carro. Quando ele fazia isso, eu podia ir lá dentro e perguntar para as crianças, vocês deram comida pro Dodge hoje? Ai, mãe, a gente esqueceu. O dia que eles davam comida, o Dodge não trazia o pote. O Dodge saía para fora para fazer o xixi e o cocô. Ele não fazia nem dentro, nem no quintal. Se tivesse chovendo muito, ele ia no máximo assim possível, porque não tinha como ir. E quando o Dodge morreu, nós tivemos um vizinho, moramos numa casa. Ai, os vizinhos, né? Ai, você seja um bom vizinho, gente. Você não seja aquele vizinho peste. Já vou aproveitar. Nós moramos um período numa casa e um vizinho atirou no meu cachorro, no Dodge. E um dia, as crianças estavam brincando, eu ouvi um barulho, chamei as crianças pra dentro e quando eu mudei, meus vizinhos falavam assim, olha, você pode ver que nessa rua que ninguém tem bicho. Porque o fulano de tal mata todos.
Eu falei, ele que venha perto do meu Dodge, né? E ele atirou com as crianças brincando. Só que a gente não sabia, eu ouvi aquele barulho, eu recolhi as crianças, vi que ele tava ali. Quando eu olhei, meu filho era pequenininho, ele falou assim, mãe, tem um parafuso no nariz do Dodge. Eu falei, como assim? Quando eu fui olhar, ele atirou um chumbinho e ficou preso no focinho. Aí a gente foi, tirou, ficou o buraquinho ali, não machucou nada. E o Dodge sempre saía lá fora e fazia o xixizinho dele, o cocôzinho dele, a gente juntava. E uma noite eu fui sair, rapidinho, e ele sempre, quando eu abria o portão, eu já deixava uma frestinha pra ele voltar. E ele me olhava e eu falava, pode ir, Dodge. E nesse dia ele não olhou. Ele não olhou pra trás. E eu achei estranho. Tem porquê? Continua a história. Aí eu olhei e eu falei, cara, como assim? Eu pensei assim, falei, não, imagina, o Dodge vai voltar. E eu peguei e fui. Quando eu voltei, eu já cheguei em casa e lembrei, porque eu sou esquecida, né? Eu lembrei e falei, cadê o Dodge? Não tá, não voltava. A gente saiu, procurou. A gente não achou. Só que daí depois, nós fomos saber que encontraram, encontraram ele morto com os vestígios de quem tinha dado veneno pra ele. Ai, olha só. Ó, então vamos lá. Ele deu Ai, já tô fazendo terapia, gente! Ele deu um sinal. Você estranhou, mas ele deu um sinal. Que ele sempre te olhava, esperava o comando. Então, aquele momento, né, ele saiu. Mas então, nessas questões, tipo, ó, nada por acaso, você mesmo falou. Sim. Você tava num bairro que tinha um vizinho de um coração que provavelmente... Eu não julgo ninguém, tá? Ele deve ter tido uma infância muito difícil pra colocar essa raiva dele toda pra fora. Com certeza. Em cima dos animais, né? Mas que é o ser mais fácil ali dele conseguir expressar essa raiva. Então, vocês estavam num ambiente... Tinha alguma energia que levaram vocês pra lá. Que tava precisando resolver. O envenenamento, normalmente, quando tem envenenamento, eu não pego muitos tutores... Tentando lembrar alguém que foi envenenado. Eu não lembro. Eu lembro de questões de conversa e aí eu perguntava, mas eu não lembro de ter atendido envenenamento. Mas eu já ia perguntar, né? Questões relacionais que trazem emoção, o que você tá sentindo. Então, quem em casa, naquele momento, você pode fazer uma retrospectiva. Não preciso fazer muito, filha. Não preciso! Né? Tipo, quem que tava se sentindo, tipo, sei lá, envenenada ou tava recebendo... Acho que sua cara já responde. Ai, quem será, hein? E aí, então, aí o Dodge, né? Pecadinho, que Deus o tenha. Pecadinho. Ele entrou nesse processo. Entendeu? Gente. Porque poderia acontecer, talvez, algo com você... Mas ele falou, não, nesse momento eu vou fazer muito difícil da minha vida. Pois Foi uma fase muito difícil da minha vida. Eu imagino, porque já você tá morando num lugar onde tem uma pessoa que faz isso, já imagina, opa, tem alguma coisa que não tá legal, né? Uma fase difícil. Uma fase difícil. As fases difíceis fazem parte do nosso processo de evolução, né? E a mesma coisa da doença do pet. Parece que é um processo difícil, mas eu gosto de trazer sempre leveza. Por mais desafiador que seja... O momento do diagnóstico do seu pet é o início da cura do seu pet e a tua. E olha só que interessante, tudo que você coloca ainda comprova mais uma coisa que quando você colocou ali sobre a questão das mulheres, quando vem lá numa determinada idade, eu acredito que tudo na nossa vida tem que estar resolvido. Então, por exemplo, assim, se lá no passado... aconteceu alguma coisa, você pode não lembrar, como você colocou do 0 a 7 anos, mas aconteceu algo que te feriu, ou você sabe o que é, você deixa pra lá na frente a vida vai vir te cobrar e você tem que corrigir. E eu acredito e defendo cegamente no que eu acredito, que a felicidade está na ordem das coisas. As coisas têm que estar no seu lugar, porque quando eu olho pro meu passado, falando de eu, né? As coisas, por exemplo, uma época difícil, as coisas estavam fora do lugar. As coisas até mesmo eu, a posição aonde eu estava, o meu comportamento, as coisas que eu fazia. Então você vê que tudo vem pra corrigir e o pet vem pra ajudar. Ai, gente, que coisa linda. É isso mesmo. Até a minha questão, quando o Picanha teve a diabetes, foi um processo que eu estava também passando de uma memória, e a gente tem que olhar aquilo ali, por isso que eu falo, o momento do diagnóstico é o início da tua cura, o início da cura do seu pet. Não é o contrário, porque infelizmente é o que colocam.
Então, eu pego muitos tutores, assim, desesperados. Meu Deus, o veterinário me amedrontou. De uma forma que eu tô, assim, perdida com o chão. Porque é o que acabam fazendo, que a gente aprende, mas também a pessoa tá expressando ali, né? Então, tem a medicina do medo, né? Sim. Tem a medicina do medo. E eu já trago o contrário. Falei, não, vamos olhar isso de forma leve. Leve. Aprender que resolver problemas faz parte da crescimento e evolução espiritual. Então, quando o Picanha foi lá, teve o diagnóstico ano passado de diabetes, era o momento que eu estava liberando minha criança interior que ficou aprisionada nas feridas de traição, de abandono, rejeitada. Então, foram várias questões, assim, que eu... falei... Tinha pessoas externas que não... né, que estavam trazendo questões que despertavam essa emoção. Mas eu falava, deixa eu olhar meus genitores, né? Papai e mamãe. O que aconteceu? Então... Foram várias liberações dessas feridas emocionais que eu ainda carregava e aprisionava uma criança triste, uma criança que perdeu o doce da vida e que eram questões relacionadas ao meu pai e minha mãe, né? E aí, quando eu resolvi isso, né, comecei a ter os olhos de uma criança, eu falo, a criança tem a criança ferida e tem a criança essência. Sim. Então, eu resgatei essa criança essência porque ela existia dentro de mim. E foi um processo de cura, né? E quando fala assim dos pais, eu vejo a seguinte questão também que eu acho que vale a pena a gente falar. Às vezes, tem pessoas que não vão ter memórias boas em relação aos pais. Mas eu acredito assim que... Eu vou falar porque eu sou mãe, né? E já fui... Mãe, pai, já... Mas eu acredito que a gente sempre dá o melhor. E pode ser que o teu melhor naquele momento não é o melhor para quem está recebendo. Sim. Ou até você poderia oferecer mais, se for fazer uma análise assim mais profunda. Mas às vezes tem muitas pessoas que carregam culpas, sim, porque poderia ter sido filhos melhores. Os pais carregam culpas porque poderia ter sido pais melhores. Ou teve abandono, teve tantas coisas, mas eu acredito assim que a gente sempre tem que tentar olhar para esse, como que eu vou te falar, tentar entender, muitas vezes nem tentar entender o porquê que foi daquela maneira, mas tudo que não foi bom, tenta fazer o bom sem culpar o outro. Isso. Porque pode ser que ele não tenha dado melhor, mas pode ser que ele também te mostrou feridas que ele tinha, como você falou sobre o teu vizinho, como você falou do vizinho. Eu também acredito, ele estava expondo, eu acredito que tudo que a pessoa que ela apresenta o que tem dentro dela. Então ele apresentou dores, sim, traumas, medos, porque para mim a agressão é um medo. Né? Sim, eu acredito. Também eu acredito que a agressão é um medo. Então, assim, mas a minha mãe foi muito ruim pra mim. Mas quem sabe ela nunca recebeu amor. Também, é a mesma coisa. Exato. Então, assim, não culpe o outro pelo que você tá vivendo hoje. Tenta corrigir a tua vida, nem tenta entender. Tente pensar o que você pode pra ser melhor hoje e curar aquilo ali. Porque não adianta. Uma hora a conta vai vir, vai ter que acertar. E quando olha, às vezes, que nem eu acredito, quando você vê o pet, é só isso. Às vezes é um passo que você precisa dar, que aos teus olhos hoje é uma coisa tão difícil, mas quando você fizer, é tão simples, vai mudar tanta coisa à sua volta, resolver, às vezes fica lá carregando uma mágoa, um trauma, uma vida inteira. E quando você busca uma terapia, alguma medicina alternativa, isso te traz uma cura e a pessoa vive... Tipo, não entende o porquê que carregou aquilo por tantos anos. Ai, gente, vamos... Ai, não fica sofrendo não, minhas filhas. Não sofre. Busca ajuda, busca. Não guarda mágoa no seu coração. Tenta resolver. Sempre tem alguém pra ajudar. Só busca a pessoa certa. Peça pra Deus. Peça pra Deus. Traz uma pessoa certa que possa vir me ajudar nessa dor, nesse trauma. Não acredita em Deus, peça no que você acredita. Mas eu acredito que quando você dá esse passo, as coisas acontecem. Perfeito. Faço das suas palavras as minhas. Nossa, inclusive, eu só ia colocar, aproveita que é o fim do ano para fazer algo diferente, né? Exatamente. Mas essa questão de relacional de pais é muito interessante, porque existe uma... Eu já fui, tá? Por isso que eu sei. A minha criança se sentiu abandonada, rejeitada lá, e de alguma forma queria expressar a sua raiva, né? Tipo, né? Culpando os pais. E hoje eu falo que eu fui uma criança mimada. Então, é que a gente não tem noção, mas o que E eu lembro ali do que você falou. O teu pai trabalhava fora. Trabalhava. E a minha criança viu errado.
Ela Olha viu, só. tipo, meu pai, cadê meu pai aqui? Me abandonou. Então é tudo a maneira que eu entendo que é mais sobre nós do que ele tava trabalhando. Sim. Mas você queria ele ali. Você não Exato. tava errada. Aham. Mas E olha nem só. ele, né? Sim, Então sim. a gente vai trazendo essas questões, porque parece teve um momento ali que isso não tá mais aparecendo pra mim, né? Mas Uhum. começava a aparecer muito tipo, ai, mãe narcisista, mãe narcisista, mãe narcisista. Não, existe lá, eu vi um post uma vez, um negócio lá, tipo, de espiritualidade, eu falei, meu Deus, as pessoas que colocou isso aqui não tá sabendo de nada, e só tá trazendo vitimismo das pessoas aqui pra dentro, né? Porque quando a gente você teve uma mãe que ela fez o que foi necessário pra você. Ela tá sendo foi sua mãe, se ela for narcisista e pegou no seu pé, não deixava você respirar, é porque tem um porquê disso também. Tudo tem. E eu falo, e normalmente as mães narcisistas vêm pra cutucar a costela da criança ou do adulto pra ela se firmar no poder dela. Ela veio ultrapassar isso. Então, teve uma vez, eu tava conversando com a minha irmã, aí minha irmã, tipo, pra você tudo é culpa dos pais. Eu não falei que é culpa dos pais. Eu falei, eles têm exatamente o que a gente precisa pra nossa evolução. É bem diferente de culpar. Sabe aquele marido chato? Sabe a mulher chata? Ela tá aí pra te arrumar. É. O defeito do outro veio pra te alinhar, meu filho. Ai, mas ele é isso. É você. Não é sobre ele, é sobre você. E as questões relacionais de homem e mulher é sempre assim. Tem cachorrinho que faz xixi, cocô fora do lugar. Uhum. É assim, ó. ele destrói só as coisas do meu marido. Eu falo, pois é, então... Por que isso tá acontecendo? Então, e até falam de essa parte comportamental, que falam que adestrar gato é terrível. Eu falo, nossa, eu prefiro 1000 vezes, tipo, porque o gato, ele você falou, ele já se despluga do ser humano na hora, e o resultado tem ali no mesmo dia, Eu né? até queria falar sobre o gato. Fala. Não, queria perguntar por que o perguntar. gato é diferente assim do cachorro. Porque o cachorro parece que ele é mais conectado. O Sim. gato é do jeito que você falou. Ele falou, Então, existem teorias, tá? E agora Tá. eu entro em teorias mesmo. tudo rapidinho que o você nosso acredita. tempo já foi. Ah, então tá. Eu tenho mais uma coisa pra perguntar. Tá. Aguenta aí, Dudu. Aguenta aí, Dudu. Daqui a pouco ele vem com porrete aqui pra dar na minha cabeça. Eu falei, se deixar, eu fico 5 horas aqui falando. Eu também, minha Aí filha. você Fechou, também. fechou. Eu já vou falar, me dá um café aí. Vou dar o nome do Natal que você tá tagarelando, porque olha... Então, assim, ó, são teorias, mas eu vejo cada animal na Terra tem um propósito, né? Tô Sim. vendo ali, tem uma estátua de um tigre. Inclusive, tem conhecimentos que veio através de arquétipos de Jung, Sim. e também tem a parte do xamanismo, que é muito mais antigo e traz essa sabedoria Sim. da natureza, né? E que os dois se unem em, assim, mesmo significado, né? Então, eu vejo que cada ser tem um propósito diferente. Então, e eles também são corpos diferentes. Sim, Eu sou mulher, você é mulher, por que a gente não é igual? sim. Né? Então, Somos tagarelas iguais. sim, aham. Então, o cachorro, a diferença que eu vejo, o cachorro, ele é assim, ó, é o meu mundo e o seu mundo, e eu tô aqui pra você e te servir, Uhum. né? O cachorro Bonito. parece que tá ali, tipo, oi, você é meu mestre, tipo, Uhum. tô aqui pra você, né? O gato já, ele fala assim, eu tenho 2 gatos e um cachorro, né? Então, são 3 petzinhos. E óbvio que eu reparo tudo através deles, também o que tem em mim. E eu vou olhando. Então, eu olho lá os gatos. Eles têm um momento que eles querem estar perto, que dá carinho. Não é aquele, tipo, igual o cachorro que tá sempre do lado, Uhum. né? E os meus gatinhos são super carinhosos, super bonzinhos, tudo. Mas, assim, tem horas que eles estão no sofá, eu vou pegar, eles já... Não quer. Tipo assim, não quero. Uhum. Né? O cachorro já ia, tipo, tá bom, se ela quer, eu vou ficar aqui, entendeu? Então, o gato, ele tem um pouquinho dessa personalidade. O gato, eles são extremamente sensíveis, mais ainda as energias à volta. Eles são muito sensíveis. E o cachorro, ele puxa mais pra ele, né? Uhum. Mais pra ele. Então, Show. Nosso tempo foi, mas eu não posso ir embora sem fazer uma pergunta. Pra fechar, a escolha do animal fala sobre o dono? total. Exato. Por exemplo, as pessoas que pegam os pets abandonados. Ai, meu pet tem trauma de abandono. Meu pet tem trauma de abandono. As pessoas chamam, mas eu adotei, ela já veio com trauma de abandono. E ela traz na palavra. Aí ela traz sempre. Ela fala, não, mas meu pet foi rejeitado na ninhada porque não sei o que, eu peguei ele por causa disso.
Vamos ver essa rejeição aí, né? Então, tem essa Conexão inconsciente ali. e os animais exóticos. Também, tem todo significado. Por que que eu pego... Eu tinha uma cliente lá no Rio de Janeiro que ela tinha uma coelha. Então, eu percebi, assim, ela sempre com coelho. Então, coelho, coelho, coelho. Ela era uma pessoa que só queria terapia pra pet. E ela não se colocava ali na... Né? Tipo, eu sou... Eu falei, beleza. Mas eu percebia o movimento dela. O coelho, ele traz muito da criança. E eu olhava, ela era uma adulta, né? Partindo dos seus 50 e tantos, eu olhava ela uma menininha. Ai. Com um coelhinho debaixo do braço, sabe? Então, sempre na dependência e carência emocional com pai e com mãe. Carência. E vivia em depressão, óbvio, porque a pessoa que entra em processos psíquicos, assim se dizer, ela tá fora da essência dela. Então, ela entra em depressão, ou tem uma síndrome do pânico, porque ela não tá na essência. Eu falo isso por experiência, tá? Eu tive anos por depressão. Eu não sabia. Aí, mas veio meu petzinho, picanha, né? Me trazer, tipo, vamos ser felizes, porque ele era muito feliz, ele não era depressivo. Tem clientes que chegam pra mim querendo saber por que o pet é depressivo. E ela é depressiva. E daí a gente vai unindo essas coisas, né? Nossa, que show! Que show! Que episódio maravilhoso! Sim. Amei. Eu amei também. te receber, amei receber tudo isso. A minha cabeça, sabe? Já é, né? Gente, a minha cabeça é assim. Vocês não têm noção do que tá aqui dentro agora. Vou ficar assim, ó. Vai. E não, eu falo que quem escuta, vão falar, nossa, agora eu saí na rua e fico olhando. A pessoa fala uma coisa, eu já sei que ela tá falando dela. É isso. É isso. Ai, minha amada, obrigada, Obrigada a você pela tua pelo presença, convite. pela tua participação. Fala pro povo de casa onde te acha, o que te encontra, da tua mentoria. Conta tudo. Conta. Fala direto pra câmera, né? Então, Fala lá pra eles. eu tenho várias redes sociais. Tenho o Instagram, que é Erica_Deluca. No momento, estou com um gatinho no colo, pretinho. A gente que é vai o meu colocar, Onix. nós vamos colocar o arroba aqui Então embaixo. tá. Então põe o arroba. Tem o Facebook, pra quem é do Facebook, ainda tenho lá. Então, o que é alimentado no Instagram vai pro Facebook. Erica Deluca, mesma coisa. Tem o canal do YouTube, tem bastante conteúdo. É um pouquinho antigo, porque eu tô voltando na rotina das postagens no YouTube. Mas tem muito conteúdo lá. Algumas coisas mudaram, mas a essência do negócio é a mesma. Tem o LinkedIn também. Então, Erica Deluca, tô lá no LinkedIn. E a respeito das consultas e terapias. Então, trabalho 98%, como eu disse, de forma online. Então, fica tranquilo. Se você tá aí na China e quiser um atendimento, tá tranquilo. Tenho todo esse movimento já desde lá da pandemia. Depois que liberaram, né? Eu usava como terapeuta e agora eu uso como veterinária, porque antes não podia, né? Então, é isso aí. E tem um convite muito especial de fim de ano. A Ana colocou muito bem aqui do que você quer para seu 2025. Tá terminando o ano, tá tudo. Então, eu vou fazer convite para você que é tutor e que fez sentido esse momento, tá? No dia 11, agora de dezembro, eu vou dar um workshop gratuito para você entender mais o que tá acontecendo com você relacionado com o seu pet. E para vocês resolverem. É um workshop, ele vai ser prático. Dali, obviamente, vou abrir minha mentoria em grupo, que é um processo de acompanhamento terapêutico. Então, se você tá vendo depois do dia 11, tá tudo bem, pode vir, porque a mentoria ela vai começar em janeiro. Então, você vai começar em janeiro de 2025, como você disse, tipo, com tudo, né? Isso aí. E agora, você que é terapeuta e veterinário, lá no dia 18, vai ter um evento chamado Relação que Cura, que é comigo com o Dr. Marcos Fernandes, que é um outro veterinário, terapeuta, constelador, mexe com medicina germânica, que é muito legal. E a gente tem um projeto junto. Então, a gente vai dar uma super aula fechada ali, para você que também quer entender essa relação do que eu falei junto com a constelação, né? Eu não sou consteladora, não mexo com medicina germânica, mas a gente une nossos conhecimentos. Então, no dia 18 também. E aí, você vai encontrar todas as informações nas minhas redes sociais. Bravo! Já... Posso participar do workshop? Não ter o pet. Por favor. Não, mas você já teve. E quero ter novamente. Você quer ter, então ele vai te preparar. Bebê da mamãe. Isso. Ele vai... Legal. O workshop, ele vai te preparar nesse momento para óbvio, aqui eu sei que já trouxe muita consciência. Mas vai te trazer a sabedoria no momento que esse pet chegar. Gente, E sabedoria ninguém tira. eu tô assim, ó. Vocês não estão entendendo, a minha cabeça tá assim, ó. Fez assim.
Exato. Então, Gente, o vai workshop, lembrando. ele vai ser gratuito, né? O nome é Verão Verde Pet, verde de liberdade, verde de natureza, verde da saúde. Vim de verde porque representa a saúde, representa a medicina veterinária. Então, ele vai ser algo muito, muito, muito legal para todo mundo que quer entender mais esse grande iceberg que embaixo tá o ser humano e lá em cima tá o pet com a sua doença. É isso. Muito obrigada, meu Obrigada bem. a Obrigada você. pela tua presença, pela tua participação. Episódio marcante, hein? É, começando com a placa, né? Lógico, Ah. gente. Tô super feliz. Amores, pra vocês que estão aqui, não esquece, meus filhos, se inscreve no meu canal, meus filhos. Se inscreve aqui, você tá aí assistindo, eu sei que você não se inscreveu. Eu sei. Clica aí, se inscreve, compartilha, vai pro Instagram, cola aqui no Anatalks, que ele é sucesso. Estamos no Spotify, YouTube, Instagram, TikTok, tudo. Cola no Anatalks, que esse é mais do que sucesso, e compartilha esse vídeo, porque ele está incrível.